E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver algo que parece ficção científica, mas já está acontecendo. Cientistas conseguiram conectar neurônios humanos a um chip de silício e ensinar a essas células aí a jogar videogame. Veremos também um novo dispositivo do tamanho de uma caixa de sapatos que é feita de DNA e que seria, em teoria, capaz de armazenar todos os data centers do mundo. Claro, também teremos novos robôs, inclusive cães robôs ganhando força industrial e novos robôs humanoides. Um deles é o da Xiaomi, que já está montando os carros da empresa sozinho. Bora entender tudo isso aí? Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Uma startup australiana chamada Cortical Labs anunciou que conseguiu treinar cerca de 200 mil células cerebrais humanas cultivadas em laboratório para interagir com um jogo clássico, o Doom, que foi lançado originalmente em 1993. Esses neurônios foram cultivados sobre uma matriz de microeletrodos, formando assim um sistema híbrido entre biologia e eletrônica. O coração do experimento é um chip chamado CL1, capaz de converter dados digitais em sinais elétricos que os neurônios conseguem interpretar. Na prática, o sistema traduz o ambiente do jogo em estímulos elétricos. As células recebem esses sinais, respondem com a atividade neural e o sistema converte essa atividade novamente em comandos digitais que controlam o personagem dentro do jogo. O resultado é um tipo completamente novo de computação, onde os circuitos biológicos passam a fazer parte do processamento. Se você acompanhou Realidade Impressionante há algum tempo, sabe que esse aí não é o primeiro experimento desse tipo. Em 2021, por exemplo, a mesma empresa já havia conseguido treinar os neurônios cultivados em laboratório para jogar Pong, o clássico jogo de arcade. Na época, foram usados mais de 800 mil neurônios e o treinamento levou mais de um ano. Mas agora o avanço foi ainda mais impressionante. Com uma nova interface de software, levou apenas uma semana para um desenvolvedor independente conseguir ensinar os neurônios a navegar pelo ambiente tridimensional de Doom. Durante os testes, as células conseguiram mover o personagem, mirar e disparar armas dentro do jogo. Claro, ainda está longe de um desempenho de um jogador humano, mas o experimento revelou algo bem importante. Esses sistemas biológicos demonstraram aprendizado adaptativo em tempo real, reagindo ao ambiente e ajustando as suas respostas conforme o jogo evoluía. E isso pode ter implicações muito maiores do que apenas no videogame. Pesquisadores acreditam que os computadores biológicos híbridos poderiam, no futuro, ajudar a controlar as próteses robóticas, interpretar sinais complexos do corpo humano ou resolver problemas que exigem grande capacidade de adaptação. Experimentos como esse aí mostram que a fronteira entre biologia e tecnologia está ficando cada vez mais borrada. Mas enquanto alguns cientistas estão tentando transformar os neurônios em computadores, outros já estão fazendo o caminho inverso. Eles estão tentando transformar as máquinas em algo cada vez mais parecido com nós, trabalhadores humanos. A Xiaomi revelou que já está testando robôs humanoides trabalhando diretamente ali na linha de montagem da sua fábrica dos veículos elétricos. Em um dos testes divulgados pela empresa, o robô foi responsável por instalar as porcas autotarrachantes no piso estrutural dos veículos, uma tarefa considerada bem complexa na indústria automotiva. E o resultado chamou a atenção. O humanoide conseguiu completar o processo em apenas 76 segundos, dentro do tempo exigido pela linha de produção, e manteve uma taxa de sucesso de cerca de 90% durante as 3 horas consecutivas de trabalho. Esse tipo de operação exige precisão extrema. O robô precisa pegar as porcas em um sistema de alimentação automática, posicioná-las corretamente nos pontos de fixação e coordenar os seus movimentos com esteiras transportadoras e sistemas automáticos de posicionamento. O desafio não é apenas apertar o componente. As porcas possuem estruturas internas estriadas, as posições variam levemente a cada peça e a força magnética pode interferir no encaixe. Fatores esses que aumentam significativamente a complexidade das tarefas. E para resolver isso, a Xiaomi desenvolveu um sistema baseado em modelo de inteligência artificial do tipo visão-linguagem-ação, e esse tem cerca de 4,7 bilhões de parâmetros. Esse tipo de modelo permite que o robô interprete o ambiente, compreenda a tarefa e execute os movimentos coordenados usando múltiplas fontes de informação, tudo isso ao mesmo tempo. Ele combina dados de visão computacional, sensores de tato e percepção das posições das articulações para entender o que está acontecendo ao seu redor. Além disso, o sistema foi treinado com aprendizado por reforço em simulações virtuais, onde o robô
enfrentou centenas de milhões de perturbações simuladas para aprender a manter o equilíbrio e a precisão mesmo em situações inesperadas. O controle final mistura algoritmos tradicionais de otimização com esse aprendizado avançado, permitindo que o robô reaja em menos de 1 milissegundo. Segundo a Xiaomi, esse aí é apenas o começo. A empresa afirma que já está testando seus robôs humanoides em outras etapas da produção, com o objetivo de levar esse tipo de tecnologia para aplicações em larga escala na fabricação automotiva. E quando robôs móveis começam a trabalhar dentro das fábricas, alguns estão se perguntando quais outros tipos de máquinas vão ocupar outros ambientes no nosso mundo real. Uma dessas máquinas é essa aqui, dá uma olhada. A empresa chinesa Unitree Robotics anunciou o lançamento de um novo tipo de quadrúpede, que é chamado de AS2, um robô projetado não apenas para demonstrações tecnológicas, mas para tarefas industriais reais. E as especificações mostram exatamente essa intenção. O robô foi projetado para transportar até 15 kg de carga, operar por mais de 4 horas contínuas e percorrer mais de 13 km em uma única missão. Além disso, ele possui certificação IP54, o que significa que ele pode trabalhar em ambientes externos, mesmo com poeira, umidade e chuvas leves. Ou seja, ele não foi projetado só para laboratório não, ele foi projetado para o nosso mundo real. Também possui torque máximo de 90 Nm nas juntas, o que permite que ele mantenha a estabilidade mesmo carregando ferramentas, equipamentos ou sensores em terrenos irregulares. Mas talvez o detalhe mais interessante aqui esteja na estratégia da Unitree. A empresa anunciou que o seu robô terá a plataforma aberta para o desenvolvimento, permitindo assim que empresas e desenvolvedores possam adaptar o sistema para diferentes tipos de trabalho. Isso significa que o AS2 pode ser usado para inspeção industrial, monitoramento de infraestrutura, transporte de ferramentas em obras, patrulhamento de segurança ou até operações de resgate. E, claro, para o meio militar também, isso eu não tenho dúvida. E existe um outro detalhe bem curioso nessa disputa. Com capacidade de carga de 15 kg, esse novo robô da Unitree ultrapassa ligeiramente o limite de 14 kg do famoso Spot da Boston Dynamics, um dos quadrúpedes mais conhecidos no mundo inteiro. Esse tipo de comparação vem para mostrar que a corrida pelos robôs quadrúpedes industriais está ficando cada vez mais competitiva. E a estratégia da Unitree parece que está bem clara, não é? Em vez de vender poucos robôs extremamente caros, a empresa agora tenta tornar essa tecnologia aí mais acessível e escalável para o mercado. Se isso se concretizar, máquinas que hoje parecem avançadas demais podem se tornar comuns em canteiros de obras, fábricas e centros logísticos. E enquanto os robôs começam a ganhar espaço no nosso mundo físico, outra corrida tecnológica acontece em uma escala muito menor, quase que invisível. Cientistas estão desenvolvendo sensores capazes de detectar partículas subatômicas com precisão que nunca foi vista antes. Bora ver agora a tecnologia que pode ajudar a responder a algumas das maiores perguntas da física moderna. Já há um bom tempo, os maiores aceleradores de partículas do mundo tentam responder uma das perguntas mais profundas da física: do que o universo realmente é feito? Bem, para investigar isso, cientistas precisam detectar as partículas subatômicas extremamente raras, muitas vezes invisíveis aos instrumentos tradicionais. E agora, um novo tipo de sensor quântico pode mudar completamente essa capacidade de observação. Pesquisadores do Fermilab nos Estados Unidos, em colaboração com cientistas da NASA, da Caltech e da Universidade de Genebra, realizaram testes no CERN com uma nova classe de detectores chamadas de sensores supercondutores de microfio. Esses dispositivos são conhecidos pela sigla SMSPD, e eles foram projetados para detectar partículas individuais com precisão extremamente alta. Nos experimentos mais recentes, os sensores demonstraram a capacidade de identificar as partículas de alta energia, incluindo elétrons, prótons, pions e até os muons, isso tudo com eficiência e resolução temporal superiores às tecnologias anteriores. A título de nota, muons são partículas subatômicas cerca de 200 vezes mais pesadas que os elétrons, e o seu comportamento pode revelar pistas importantes sobre as forças fundamentais da natureza. Para melhorar a sensibilidade dos sensores, os cientistas utilizaram uma película mais espessa de silicieto de tungstênio, um material supercondutor capaz de absorver melhor a energia das partículas que atravessam o detector. E esse pequeno ajuste permitiu que os sensores captassem os eventos com maior precisão tanto no espaço quanto no tempo. E por isso alguns pesquisadores já descrevem esses dispositivos como sensores 4D, que são capazes de registrar não apenas onde uma partícula foi detectada, mas exatamente quando ela passou por aquele detector. Os sensores também podem ter um papel bem importante em uma das maiores buscas da ciência moderna, a tentativa de detectar a matéria escura. Essa forma misteriosa de matéria representa cerca de 85% de toda a massa
vasta do universo, mas até hoje nunca foi observada diretamente. Segundo os pesquisadores envolvidos no projeto, o desenvolvimento desses sensores ainda está no início, mas os resultados obtidos até agora indicam que essa tecnologia pode se tornar um dos principais instrumentos da física de partículas já nas próximas décadas. E quando começamos a explorar o universo em escalas microscópicas, descobrimos algo bem curioso. A própria natureza já possui sistemas extremamente eficientes para armazenar e processar a informação. Muito antes de existirem computadores, a vida já fazia isso bem feito, não é não? E agora os cientistas estão tentando usar exatamente esse mecanismo para guardar dados digitais. A evolução do armazenamento de dados seguiu sempre o mesmo caminho. Disquetes viraram CDs, CDs viraram HDs e hoje quase tudo está armazenado em gigantescos data centers espalhados pelo planeta. Mas alguns cientistas acreditam que o futuro da informação pode estar dentro de moléculas. Pesquisadores da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, anunciaram a criação do primeiro sistema de armazenamento de dados em DNA que pode ser regravado, funcionando de forma semelhante a um disco rígido digital. Sim, a ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas saiba que o conceito existe desde 1959, quando o físico Richard Feynman sugeriu que as informações poderiam ser armazenadas em escala molecular. O motivo é simples: o DNA é um dos sistemas de armazenamento mais densos que existem na natureza. Enquanto os computadores tradicionais usam sequências de zeros e uns, o DNA armazena informações usando 4 letras químicas: A, C, G e T. Essas são as bases que formam o código genético. E com isso em mente, convertendo os dados digitais nessas sequências moleculares, os pesquisadores conseguem guardar arquivos dentro de cadeias de DNA sintético. E saiba que a capacidade é bem impressionante. Em teoria, todos os dados produzidos pela humanidade poderiam caber dentro de uma caixa de sapatos se fosse armazenada em DNA. Além disso, o material pode permanecer estável por milhares de anos quando armazenado em condições adequadas, consumindo praticamente zero energia. Isso é um contraste interessante se pensarmos nos data centers atuais, que exigem enormes quantidades de eletricidade para poder manter os servidores funcionando. O grande problema até agora era que esse tipo de armazenamento era permanente. Depois que os dados eram gravados no DNA, não havia como editá-los ou reutilizar a molécula. Na prática, isso transformava o sistema em um arquivo definitivo, útil apenas para arquivamento de longo prazo. E foi exatamente essa limitação que a nova pesquisa tentou resolver, e conseguiram. A equipe desenvolveu um método que permite apagar e sobrescrever as informações armazenadas no DNA, transformando assim esse meio biológico em algo parecido com um disco rígido regravável. Para recuperar os dados, os pesquisadores utilizam um sensor molecular chamado nanoporo. Quando a cadeia de DNA passa por esse detector microscópico, ele gera pequenas variações elétricas que são interpretadas pelo software, e isso tudo é convertido novamente em sequências químicas de zeros e uns, e após esse processo, finalmente no arquivo digital original. Segundo os cientistas, o objetivo agora é miniaturizar todo esse sistema. A longo prazo, eles imaginam um dispositivo de armazenamento molecular do tamanho de um pendrive, e se isso acontecer, o impacto será enorme, porque em vez de enormes centros de dados consumindo energia e ocupando prédios inteiros, talvez no futuro as nossas memórias digitais possam ser guardadas dentro de algo muito menor, uma molécula. Essas pesquisas mostram que a inovação nem sempre vem de apenas grandes laboratórios ou centros de pesquisa. Muitas vezes ela surge quando alguém precisa resolver um problema real que é específico da vida real. E foi exatamente isso o que levou ao desenvolvimento de uma invenção inesperada na indústria do cinema. O cineasta irlandês Christopher Link nasceu com osteogenese imperfeita, uma condição genética conhecida como doença de ossos de vidro, que torna os ossos extremamente frágeis e limita a capacidade de suportar peso. Ao longo da vida, ele afirma ter sofrido mais de 100 fraturas. Mesmo assim, ele sempre quis trabalhar como operador de câmeras na indústria cinematográfica, uma profissão conhecida por exigir grande esforço físico, especialmente ao usar equipamentos pesados de filmagem. Mas em vez de abandonar a sua ideia por causa do seu problema, Link decidiu criar uma solução. Ele criou a Kairos Steadicam, considerado o primeiro sistema de estabilização de câmera montado diretamente em uma cadeira de rodas. O sistema foi projetado para funcionar acoplado à Genie Zero, uma cadeira de rodas autoequilibrada capaz de girar em espaços muito pequenos e atingir velocidades de até 20 km por hora. Isso permite que os operadores de câmera realizem movimentos complexos sem precisar de trilhos ou equipamentos adicionais. A autonomia chega a cerca de 25 km, permitindo filmagens contínuas tanto em ambientes internos quanto externos. Outro detalhe interessante é que
todo o peso da câmera e do equipamento é distribuído na estrutura da cadeira, e isso elimina a necessidade de operadores carregarem cargas pesadas. E isso não beneficia apenas as pessoas com deficiência, tá? Mesmo os operadores sem limitações físicas podem usar o sistema para reduzir a fadiga durante as longas gravações. O equipamento também pode ser operado remotamente ou por assistentes de câmeras, caso o usuário precise se concentrar apenas no controle da cadeira. O resultado é uma ferramenta que amplia a inclusão na indústria audiovisual e, ao mesmo tempo, abre novas possibilidades criativas para movimentos de câmera. E enquanto algumas tecnologias surgem para tornar o trabalho humano mais acessível, outras estão tentando criar máquinas capazes de interagir diretamente com nós seres humanos. E foi exatamente isso que aconteceu em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. No Mobile World Congress de 2026 em Barcelona, uma empresa decidiu chamar a atenção de um jeito, digamos que, diferente. A fabricante chinesa Honor subiu ao palco e apresentou o seu primeiro robô humanoide, e a demonstração foi tudo menos discreta. O robô entrou no palco ao lado de dançarinos humanos e executou uma coreografia completa ao som da banda Imagine Dragons. Durante a apresentação, a máquina realizou movimentos sincronizados com os artistas, incluindo um moonwalk perfeito, o famoso passo eternizado por Michael Jackson. Mas um momento que realmente impressionou o público veio no final. O robô executou um salto mortal para trás completamente controlado, arrancando assim aplausos da plateia antes de apertar a mão do CEO da Honor, James Lee. Apesar do impacto da apresentação, a empresa ainda não divulgou os detalhes técnicos do robô, nem informações sobre o preço ou disponibilidade, mas a demonstração faz parte de um plano muito maior da companhia. A Honor revelou que pretende expandir a sua atuação para além dos smartphones e construir um ecossistema completo de dispositivos inteligentes com inteligência artificial incorporada. Esse projeto faz parte do chamado Plano Alpha, uma estratégia que combina 3 pilares. O primeiro é o Alpha Phone, um novo conceito de dispositivo com uma inteligência artificial capaz de interagir fisicamente com o ambiente, ter um braço robótico no smartphone. Isso vai ser interessante de ver. O segundo é a Alpha Story, uma plataforma onde diferentes dispositivos inteligentes poderão se conectar e compartilhar informações. E o terceiro pilar envolve a pesquisa em novas tecnologias de hardware, incluindo baterias avançadas, novos materiais e robótica, claro. Segundo a empresa, a ideia é criar o que eles chamam de civilização de silício-carbono, um futuro onde máquinas, dispositivos e inteligência artificial estarão trabalhando juntas como um único sistema. Em outras palavras, a Honor quer levar a inteligência artificial para além de telas. A ideia é transformar o software em máquinas físicas que interagem com o mundo real. Se essa visão realmente se concretizar, as apresentações como o do Mobile World Congress podem ser apenas o começo de tudo, porque os robôs que hoje aparecem no palco para impressionar, podem amanhã estar caminhando, trabalhando e convivendo no nosso cotidiano. Se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui. Mais uma vez, obrigado. Realmente você tem me ajudado bastante. E nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na tua tela. Obrigado por tudo, tá bom? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.